Graças e paz, meus irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 90, versículo de número 12. Salmo de número 90, versículo de número 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse salmo atribuído a Moisés é um salmo interessantíssimo. A gente tem que refletir sobre a vida, e esse salmo diz isso com muita profundidade. Refletir sobre a vida. Fazer uma autoanálise da nossa vida. Pare e pense se sua vida tem valido a pena até aqui. Como que você tem se portado? Como que você tem interpretado a vida? Como você tem interpretado a existência? E esse salmo é um convite para que a gente olhe para a nossa própria vida. A nossa vida é muito breve. E esse salmo diz isso, que a nossa vida é breve. Ela passa muito rápido. E não vale a pena viver por viver ou gastar a vida naquilo em que não há necessidade. Viver de maneira vã. Viver afastado do Senhor. Uma vida que vale a pena é uma vida que vive na presença de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias. O desejo e a abertura para o aprendizado. Quando você faz uma autoanálise da sua vida e você reproduz conforme foi reproduzido nesse salmo, ensina-nos a contar os nossos dias. O Senhor nos ensina a entender, a contar os nossos dias. Que a partir do momento que eu conto os meus dias, comparado com a eternidade de Deus, eu vejo que eu não sou nada. E a Bíblia mesmo diz que a vida do homem é um vapor que sobe e logo se desvanece. Me ensina, eu quero ser um ser que aprenda, esteja aberto ao aprendizado, a ser ensinado por Deus. Tem gente que vive uma vida que parece que vai ser eterno aqui nesse planeta, que vai viver muitos anos, séculos, milênios nesse planeta Terra. Não, a vida tem um fim. Para aqueles que estão sem Jesus, tem um fim de condenação. Mas para aqueles que têm Jesus, que entregaram a sua vida a Jesus, esses não, esses vão ter alegria perene, eterna diante de Deus. Depois continua, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Refletir cuidadosamente acerca da vida. Refletir sobre a finitude, sobre a brevidade da vida. Com um propósito maior. E qual é o propósito? Alcançar um coração sábio. Não é viver por viver. Há muitas pessoas que dizem, olha, a vida não tem sentido, a vida não tem razão. São atacadas por um pessimismo que nós não encontramos na palavra de Deus. A gente vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, de alegria, com ânimo no coração, com alegria de se estar na presença de Deus, agradecendo ao Senhor todos os dias pela bênção do existir, de poder usufruir das bênçãos que Ele nos dá. E são muitas as bênçãos que o Senhor nos dá, meus irmãos. Basta você olhar para a direita, para a esquerda, basta você olhar por alguns minutos para a sua vida, para você ver o quanto Deus tem te abençoado. E diante das bênçãos de Deus, talvez você não tenha sido uma pessoa muito grata. Não tem saído dos seus lábios a satisfação, o contentamento. Isso não pode ser assim. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Esse é o meu desejo. Eu quero fazer isso na minha vida e queria convidar você a fazer isso na sua vida. Refletir sobre a própria vida. Sobre a brevidade, a finitude da existência. E como é importante se viver para Deus a partir de agora, a partir de hoje. O meu desejo é que você receba Jesus Cristo no seu coração e viva uma vida de alegria na presença dEle. Faça isso hoje. Receba Jesus na sua vida. Que essa palavra seja completada no seu coração. Um grande abraço e fique na paz de Cristo.